Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Eu vim hoje aqui gravar para vocês mais um episódio do Loira Pod, onde a gente vai falar dos efeitos fiscais, tributários, jurídicos, do metaverso aí em vida real. Para isso, eu trouxe dois grandes amigos meus, né, o Carlos de Biasi e o Daniel Paiva, ambos tributaristas, ambos apaixonados por cripto, né? Para a gente fazer um bate-bola aí a respeito do metaverso. Gurizes, se apresentem aí, então, vamos começar aí, qual é a hora? Vamos pelo Carlos para o Dani, vamos na ordem horária aí. Pessoal, bom, eu estou envolvido com esse ecossistema aí desde 2015, assim, quando eu atendi um primeiro cliente no escritório que queria abrir uma empresa de mineração na Califórnia, e aí ele começou a falar para mim, não, porque eu vou minerar Bitcoin e tal, e eu falei, meu, o que é isso, né? Você imaginei um cara com uma picareta lá, né? E bem no comecinho ali, aí comecei a pesquisar sobre o assunto, enfim, respondi para ele ali o meu primeiro entendimento, e depois eu comecei a aprofundar bastante o tema, mas desde aquela época eu fiquei ligado nisso aí, mas... Eu atualmente sou advogado, trabalho no Vela Pugliese, Bose Guidoni Advogados, e tenho especialização em Direito Tributário Internacional, sou mestrando em Direito Tributário Internacional, também do projeto de tributação, do mestrado sobre tributação de cripto em operações internacionais, e assim, gosto, opero, mexo, já fiz de todas as operações possíveis e imaginárias com cripto, e para entender na prática, e enfim, é uma matéria que eu gosto muito. Um show de bola. E aí, Daniel? Vocês hoje, tanto a Ana quanto o Carlos aí, dois profissionais que admiro muito. É engraçado como a gente constrói laços e amizades agora, tudo intangível, né? A gente nunca se viu pessoalmente, mas sempre troca ideia, então é muito legal estar aqui com vocês hoje. Acho que um jeito muito legal, muito bacana da gente difundir esse conteúdo, né, da forma mais democrática possível e até privilegiando os valores aí do movimento cypherpunk. Mas então, quem não me conhece, eu sou Daniel de Paiva Gomes, sou sócio do Vasconcelos Paiva Gomes Advogados. Assim como o Carlos, estou nesse ecossistema desde 2014, 2015, quando eu comecei, por conta própria, né, mesmo a mexer com um pouquinho de Bitcoin, comprar, vender, testar, né, que acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente ser um grande conhecedor da ciência jurídica, precisa entender o fenômeno, né? Sem entender o fenômeno, realmente a discussão rasa, né? E ela vai estar baseada em premissas equivocadas. Foi nesse período que eu decidi que eu queria me aprofundar mais no tema. Eu já tinha duas especializações, uma em direito nacional, na parte de especialização tributário nacional e outra internacional, pela PUC e pelo BDT, respectivamente. Mas em 2017 eu quis, então, aprofundar e estudar tributação de criptoativos sem emissor identificado. Desenvolvi minha dissertação de mestrado lá na FGV, concluí em 2019. Tive a satisfação de publicar o primeiro livro de tributação de criptoativos no Brasil pela Thomson Reuters, saiu no início desse ano de 2021. E atualmente estou fazendo doutorado na PUC sobre a intersecção de inteligência artificial embutida em contratos inteligentes no Poder Judiciário, para auxiliar a tomada de decisão. E também sou mestrando na Universidade de Nicósia, em moedas digitais e blockchain. Então, agora estou fissurado, né, com as novas vertentes que têm surgido no mundo da blockchain, em especial metaverso, né, não podia deixar de ser, e blockchain games, que eu gosto pra caramba. Sou gamer também, né, coleciono consoles antigos e tudo. Então, esse é o meu ecossistema, e também gosto de colocar a mão na massa, assim como o Carlos, né, setar uma MetaMask, mexer nos cryptogames aí. Acho que a gente precisa passar um pouquinho de tudo para poder compreender o fenômeno e entregar a melhor solução possível. Muito bacana mesmo, muito bacana. Eu tenho postado muito sobre metaverso, né? E eu já estava postando, que fique claro, eu já estava postando antes do Facebook entrar nessa onda e isso aí no Fantástico, né? E até o Daniel estava presente aí quando a gente fez a live do WhatsApp. Foi eu e o Daniel, fizemos a live do WhatsApp, até o Carlos pediu para fazer de novo, chamar ele também. E ali, naquele momento, foi onde me caiu a ficha do metaverso. Daquele, sabe que ali, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque eu não jogo nada, né? E eu acho que para um primeiro contato assim, com o metaverso, o jogo é incrível.
né? E ali eu me dei conta de uma série de coisas. Então, metaverso, para mim, eu até estou sendo chata no tema já, né? Tem gente que diz, nossa, Ana, mas tu já está lá no metaverso. Eu estou, porque assim, eu estou enxergando o metaverso assim como eu enxergava o Bitcoin. Então, assim, eu efetivamente estou dando bastante importância para o metaverso, porque eu acho que, de fato, as coisas vão acontecer muito rapidamente, né, em função do metaverso. A nossa vida vai mudar muito, né, de certa forma já mudou aí, com o advento da pandemia, a gente já mudou, como vocês mesmos estão dizendo aí, a gente mesmo ter essa relação de amizade, nós três, que não nos conhecemos pessoalmente, já é uma prova de que a gente não precisa estar presencialmente em algum lugar para criar laços e vínculos, né? Muito antes, pelo contrário. E o metaverso traz tudo isso, né? Se a gente estivesse no metaverso hoje, a gente estava aí numa sala de reuniões, nós três aí sentados. Os avatares, 3 avatares. E falando sobre o assunto. Então, eu realmente fico encantada, eu fico emocionada falando de metaverso, estou acompanhando muito essa coisa do metaverso. E uma coisa que eu enxergo, eu boto o olho e enxergo, fico pensando, é isso. Eu meio que vejo o metaverso como um país que a gente está povoando, né? E nele negócios estão acontecendo. E quanto mais negócios estão acontecendo lá, mais dúvidas eu acho que a gente fica, né? A quem pertence, né? Para quem tributa, para quem recolhe, aonde que se dá o fato gerador da coisa toda, né? Eu mandei para vocês aí, ontem abriram o primeiro escritório de advocacia em Decentraland, né? Hoje houve um casamento no metaverso. Isso aí são coisas que vão ser muito corriqueiras agora, né? E aí fica a dúvida, a quem pertence isso tudo, né? Qual é a territorialidade disso? Né? Se eu montar um escritório lá no metaverso, né, para quem que eu recolho o imposto? Como é que isso fica? Né? Se eu contratar um funcionário, né, no metaverso, por exemplo, Star Atlas vai ter... eu contei, eu falei isso na outra gravação, eu já contei mais de 30 profissões lá no Star Atlas, né? Qual é a lei trabalhista que vai reger lá isso, né? Então, são coisas muito interessantes, são matérias muito ricas, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês enxergam isso que eu enxergo e o que vocês acham que vai acontecer com relação a isso. Começa aí, Daniel. Vamos lá. Bora. Carlos, eu acho que vai ter que aumentar o teu volume, Carlos. Acho que é o teu volume aí que está baixo. Tá baixo o meu volume? Agora deu uma melhorada. Vou aumentar minha voz aqui. Tá bem. Quando você falou mais alto, ficou bom, Carlos. Bom, eu vejo o seguinte, eu acho que a gente tem que sempre dar um passo atrás e enxergar meio que um pouco da premissa filosófica que rodeia essa situação. No fundo, por que ninguém acreditava no Bitcoin? Porque existia pouco consenso quanto ao seu valor, quanto à sua utilidade, né? E isso está mudando ao longo do tempo. Então, tudo é uma questão de consenso, né? Especialmente a partir do momento da Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, que se abandonou a moeda comoditizada, o lastro, né? O lastro numa commodity para você enxergar valor em algo. Por que o ouro tem valor? Porque existe um consenso quanto ao valor do ouro, né? É consenso. Então, no fundo, é até um pouco redundante falar em lastro, porque no final do dia o valor ele é sempre intangível e subjetivo, ele vai depender do consenso. Consenso esse que a partir do momento que ele ultrapassa um estágio de massa crítica, aí sim salta aos olhos o valor daquele ativo. É o que a gente vivencia hoje com o Bitcoin. E é o que a gente já começa a vivenciar em menor escala, mas talvez com maior hype, no metaverso. Então, existe hoje um consenso no sentido de que há valor em possuir propriedades no metaverso, né? Aqui, claro, eu estou abstraindo as situações em que a gente sabe que infelizmente ocorre, né? De você usar para fins ilícitos. Então, não é novidade que você pode lavar dinheiro com obras de arte, você consequentemente pode lavar dinheiro com NFTs artísticos e também vai poder lavar dinheiro com metaverso, né? Mas a tecnologia não é o problema. O problema realmente é o mau uso que o ser humano faz da tecnologia. Então, você erode o valor inato àquilo, que seria o consenso, pelo mau uso, né? Agora, pensando no metaverso especificamente,
eu vejo, acho que, dois grandes problemas, né? O problema de territorialidade, né, e eficácia das normas. Todas as normas elas têm 3 atributos, né? Validade, vigência e eficácia. A eficácia é aquela produção efetiva dos efeitos. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, ela não vai nos ajudar a resolver problemáticas de conflitos, potenciais conflitos de lei dentro do metaverso. Por quê? Porque ele transcende questões territoriais, né? Então, eu consigo criar uma ficção jurídica, por exemplo, dizendo que um navio que está no oceano, mas tem uma bandeira dos Estados Unidos, é território americano. Mas então eu precisaria, em tese, de uma modificação legal ou de algum tratado internacional multilateral para trazer uma ficção dessa natureza. Ou seja, para eu dizer qual a legislação que seria aplicável dentro do metaverso, eu precisaria ter um consenso. Então, vejam como a gente sempre volta para o consenso. Quanto à legislação aplicável. E a gente poderia tentar fazer um espelhamento da nossa realidade tradicional com o metaverso. Ou seja, então, se em águas internacionais prevalece a bandeira, será que para o metaverso vai prevalecer, sei lá, a base onde está localizada, né, o que a gente chama de o domicílio, por assim dizer, da empresa que desenvolveu o metaverso? Se é uma empresa americana, ele vai ser um metaverso americano, vai ser regido pelas leis americanas? Só elucubrando. Claro que isso é uma hipótese, um caminho para uma possível solução. Então, esse seria um método para a gente resolver conflitos de lei no espaço, só que seria no espaço intangível, né? Agora, eu não sei se vale a pena ir por esse caminho, porque me parece que a gente está forçando, numa realidade totalmente nova, as caixinhas antigas, né? A gente continua com aquele vício de querer dizer qual é o conceito de alguma coisa, ao invés de olhar para a função. Eu gosto muito de uma linha, tem um doutrinador americano que ele já analisa a tributação de games, mas os games tradicionais, né? Que então não são de blockchain, você não tinha realmente a propriedade dos ativos, mas você já tinha, por exemplo, um ouro do World of Warcraft, você tinha uma skin, mas que você não podia tradear no mercado secundário por conta de restrição de licença de uso e do fato de que você não adquiria a verdadeira propriedade dos ativos. E o que ele falava? A tributação é no cash out. Tributação é no saque e na conversão para moeda fiduciária. Na minha leitura, pensando em metaverso, pensando na saúde e no incentivo ao desenvolvimento dessa tecnologia, ainda que eles tenham valor, vamos dizer assim, real, ou seja, um valor mensurado ou precificado em dólar, em reais, eu sou realmente proprietário daqueles ativos virtuais, ainda que isso exista, me parece que seria um desestímulo ou uma trava para o metaverso controlar as relações internas nesse metaverso de uma forma mimetizadora do mundo real. Então, eu acho que não seria saudável a gente pensar em vínculos trabalhistas dentro do metaverso, a gente frearia um pouco a tecnologia, eu acho que seria mais fácil, até pela velocidade que as transações são feitas, deixar para tributar tudo na ponta de saída, tudo no cash out, né? Porque senão você entra num nível de detalhe que eu não sei se não só o regulador, mas se o contribuinte está preparado para ter o controle disso, né? Então, se eu prestei serviço no metaverso, aquilo ali é realmente serviço, então eu teria que pagar ISS, ou pelo fato de eu ter recebido token em troca, eu vou continuar na regra geral de ganho de capital, quando eu alienar, eu tributo, né? Então, eu acho que faz mais sentido a gente simplificar do que tentar fazer um depara do tradicional para o metaverso. Até porque a premissa de um e de outro é completamente distinta, né? O nosso sistema real ou físico, ele é eminentemente centralizado. Então, faz sentido que as coisas ocorram dessa forma. No metaverso é tudo descentralizado. Então, eu acho que até o controle disso ficaria um pouco difícil de ser implementado a nível de regulador mesmo. Por mais que as transações estejam na blockchain, os hashes estão todos lá públicos, você consegue usar um cipher trace da vida para rastrear, mas linkar isso efetivamente com a pessoa fica um pouco difícil, né? E se a gente fosse levar essa mimetização do real para o metaverso ao pé da letra, então ele só vai poder ser um motorista ou um médico se ele tiver preenchido o requisito XPTO, se não, em tese, tem exercício irregular da medicina dentro do metaverso. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Por mais que ele seja um metaverso, tem que olhar a função dele, o contexto. O metaverso de um game, então a gente vai considerar isso um game. É um metaverso educacional, então eu criei um metaverso para ter uma pós-graduação lá dentro, vai prevalecer a função. Então, eu continuo achando que a melhor forma de regular, de tributar, continua sendo aquela que a gente já sustenta há um tempo, ou seja, vamos reconhecer a diferença de função, não necessariamente o conceito. Vamos olhar qual é a função do protocolo, qual é a função daquele metaverso,
e tributá-lo em conformidade com essa realidade. Eu acho que faz mais sentido. Bacana. E aí, Carlos? Concordo com o que você falou, né? Eu acho que, assim, até um pouco pensando, né? De fato, as normas tributárias, elas acabam sendo impostas pelos estados, né? E a regra geral sempre foi, né, o território do estado. É aquela velha brincadeira que os professores fazem na sala de aula, né? Eu não posso aqui no Brasil chegar e falar assim, ó, cada chinês tem que pagar R$ 1 para o governo brasileiro. Por quê? Por qual motivo um chinês pagaria R$ 1 para o Estado brasileiro? Se ele não está aqui, não tem conexão nenhuma com o Brasil, seria uma lei que não teria eficácia nenhuma, enfim, você não conseguiria alcançar, né, os chineses lá justamente por conta disso. Então, os estados acabam se apegando a essa noção de território para fazer incidir as normas tributárias dentro do seu próprio território. E aí, quando a gente vai para o metaverso, a gente começa um monte de discussão, né? Qual que é o território, em que território está acontecendo a operação para que eu possa tributar, né? E aí o direito, por exemplo, tributário internacional, ele vai estabelecer alguns elementos de conexões que permitam, né, que você considere que aquela operação ou aquele pessoa é residente num país ou é residente no outro, como que isso é definido, né, para você conseguir alcançar a tributação dessa pessoa. Então, essa é a primeira dificuldade, de fato, que a gente tem, que é quando a gente está no mundo do metaverso, que não é um mundo físico, você começa discussões de que tipo, aonde que é o território? A operação está acontecendo onde está o servidor do jogo, só que é um servidor descentralizado, enfim, talvez ele não esteja só em um lugar, e as pessoas também, né, que estão ali fazendo as operações, também podem estar em partes diferentes, aí vai ter o Estado de um lado querendo tributar e o outro Estado do outro lado querendo tributar. Então, assim, de fato, é muito complexo, né? O próprio racional de entender todas as operações que ocorrem dentro do metaverso já é complicado. Para você definir essas questões fiscais, de fato, acaba complicando. Então, assim, nesse aspecto eu concordo com o Daniel. Eu acho que um caminho mais prático e que seria muito mais eficiente, aqui a gente tem que, né, ir pelo caminho da praticidade, eu acho mesmo, tributar no cash out, mesmo, seria o melhor caminho. O problema é que a gente vai ter algumas normas, por exemplo, a IN 1888 aqui, que determina que você, né, declare, por exemplo, quando você faz uma aquisição, uma venda, uma troca, uma permuta de um criptoativo. E aí, à medida que você faça isso dentro de um universo desse aí do metaverso, será que em cada operação teria que fazer essa IN, declarar, olha, eu adquiri agora, eu joguei isso aqui, ganhei um NFT, eu preciso declarar esse NFT, qual vai ser o meu custo, né? E para quando eu fizer uma próxima operação eu vender a por ganho, é bem complicado. Eu acho que você trabalhar só com cash in, cash out é ótimo, mas você ainda vai se esbarrar nesses problemas de cumprir obrigações acessórias aqui, principalmente da IN 1888. A questão da territorialidade, a gente cai na mesma do que o que aconteceu com o Bitcoin, né? Será que é a carteira? Será que é o servidor? Aonde que está essa moeda? Quem pertence? Como é que, né? O mercado de negociação é relevante ou não? Qual é o nível do cidadão aí que está lá no metaverso? Por exemplo, esse escritório de ontem, né? Eu que sou a rainha da solução, né? Eu adoro arrumar solução para problema, né? Aí problema eu tô lá em cima tentando resolver, né? Sou uma solucionadora de problema, saio batendo martelo aí, azar, né? Depois eu mato no peito. Mas metaverso me traz alguns problemas aí que eu de fato ainda não tenho alcance para resolver. Esse escritório que foi aberto ontem, né? Me parece que foi em Nova York. Esse escritório foi concebido todo ele para o metaverso. Não sei de que forma foi registrado isso, não sei, mas de que forma ele vai tributar o que acontece nele, né? Vai tributar para Nova York, não vai? Porque imagina assim, se a questão de é que nem aqui, Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal. No outro dia, o meu e-mail estava entupido de gente querendo saber como é que fazia para ir para El Salvador. Vamos lá, lá no metaverso, eu quero abrir uma empresa na Estônia, quero abrir uma empresa
em El Salvador, quero abrir uma empresa. E aí? Como é que fica essa situação, né? E gente, na velocidade, vamos lá, por que hoje isso é problema? Até antes do Facebook eu não via como problema. O metaverso estava caminhando conforme essa tecnologia estava se desenvolvendo. A partir do momento que o Facebook entrou, as grandes big techs aí entraram, né, a gente está vendo assim uma corrida muito rápida para essas coisas estarem se estruturando. Então, assim, ontem teve o escritório, hoje teve o casamento. Nós diariamente, as vendas de terrenos estão milionárias, né? As leis estão cada vez valendo mais, né? Então, assim, a gente rapidamente vai entrar numa problemática muito grande. O Facebook, à medida que o Facebook reconhece o metaverso, né? O Facebook reconhece o metaverso e apresenta para a pessoa que não é uma pessoa da tecnologia, né? Não é uma pessoa de cripto, como nós. O metaverso passa a ser, né, talvez acessível que nem o Facebook. Né? Então, assim, essas problemáticas vão acontecer muito rapidamente. Nós vamos ter dia a dia coisas e mais coisas acontecendo no metaverso. Tá saindo uma rua onde vai se vender só coisas de luxo, né? São as boutiques de luxo, todas estão se concentrando vai ser tipo uma Quinta Avenue, uma coisa assim, né? Só de coisas de luxo lá no metaverso, né? Então, assim, tem uma loja de cada lugar, de cada país, e estão todas numa mesma rua de ricos lá no metaverso, né? A quem pertence isso? Se eu vender um NFT lá, como é que fica esse NFT? Ele tributa para Roma, né? Para onde que ele vai tributar, né? São as modas, as grandes indústrias, né? Então, assim, eu acho que a gente vai se deparar muito rápido com essa problemática. Assim como a gente está se deparando com a problemática aí das NFTs a nível de iene, a nível de tributação, a nível de uma série de coisas aí, a gente está cada vez mais se aprofundando aí e chegando numa tributação melhorada. O metaverso vai ser tudo de novo, né? Vai ser isso e mais um pouco. A gente deu o passo NFT, agora é o passo NFT mais o metaverso. Então, assim, eu acho espetacular isso porque nos abre um leque gigantesco de questões a tratar, de perguntas a responder, de problemas fáticos que a gente vai ter que dar jeito de resolver, né? E eu concordo com o Carlos, eu acho que vai ter que sair aí algum tratado internacional aí ao nível de como ficam essas coisas, que não tenham dúvida, né? E daqui a pouco a gente vai ter os estados lá também, daqui a pouco a gente vai ter governos lá também, a gente vai ter tudo lá. Eu honestamente, eu creio que dentro de muito pouco tempo, como é tudo, né, na área de cripto, tudo em criptoeconomia é assim, não vai ser diferente no metaverso, as coisas se multiplicam muito rapidamente quando viram hype, né? Então, o metaverso vai se multiplicar de uma forma estrondosa. E a gente não está preparado ainda para ele. Né? Fiscalmente falando, juridicamente falando, a gente ainda não está preparado para ele. Eu sei que eu sou a primeira contadora de metaverso. Então, eu quero chegar a soluções para o metaverso. Né? Daqui a pouco, a gente vai ter que começar a propor essas coisas. O que fazer com o que lá dentro. Isso é muito interessante. A questão do checkout, a gente vai ter a questão aí, tem duas, né, Dani, que é o check-in e o check-out, né? Porque, na verdade, aqui daqui a pouco a gente vai ter um check-in aí lá num país, um check-out lá no outro, né? Nós vamos ter aí um cabo de metaverso, certo? Né? E muito rapidamente, né? NFT cabo, né? NFT cabo. Como é que é? NFT cabo. Vai ser um NFT cabo, a gente não tem o BTC cabo. Vocês têm alguma dúvida de que nós vamos ter um NFT cabo aí dentro do metaverso? Né? Nós vamos ter muito essa figura, e ainda mais que são valores que chamam muito a atenção. Né? Um terreno lá no Decentraland foi vendido por $2 milhões. Né? A casa de Marte foi vendida por, sei lá, quantos milhões. Aí foi vendido outro lá no estado. O iate,
Iate, Então, assim, vendido em iate de 3,6 milhões. não, imagina assim, ó, qual é o governo, se os governos estão se matando para a questão do imposto único, né? O imposto único para justamente acabar com a questão do paraíso fiscal. Será que os paraísos fiscais vão estar dentro do metaverso? Eu até não creio, porque eu acho que os volumes, e uma coisa que o governo enxerga rapidamente é justamente o valor, né? É valor das coisas. Então, eu acho que rapidamente a gente vai ter essa problemática no metaverso. Não vamos ter, talvez, a problemática com relação a cripto, que já existe, já tem, né? A gente já sabe o que fazer. Agora, com relação à produção, né? A produção, a faturamento, a territorialidade, eu acho que os governos vão começar a sair atrás dessas coisas. Só um comentário. Até eu acho que só um comentário de você falar, Daniel. Eu tinha discutido isso aí num grupo, né? Uns amigos, assim, sobre essa questão do Estado, né? O Estado querer estar dentro do metaverso. E alguém postou uma foto, assim, ele falou assim, esse aqui vai ser o NFT do Estado. Era tipo um polvo, assim, tipo um kraken cheio de tentáculo, assim, tipo, parecia aqueles monstros de final de fase, assim, o chefão, sabe? Tipo um bichão, assim, que vai querer pegar tudo ali. Engraçado. Mas vamos lá, Daniel. Fala aí. Não, o que eu ia comentar é que assim, eu acho que a regra, né? Por isso que eu acho que menos é mais nesse tipo de situação. No final do dia, o metaverso não existe no sentido de ontológico de existência que a gente está acostumado, né? Até pelo próprio nome, meta. Meta é a ideia de metalinguagem. Então, assim, o próprio direito ele é um metaverso. Por quê? Porque ele cria uma realidade própria, muitas vezes com presunções e ficções. A gente tem metalinguagem jurídica que tornaria em potencial o direito um metaverso próprio, a noção de metaverso, é que a gente não enxerga ele visualmente. A gente não pode confundir metaverso com aquilo que a gente vê na telinha, o que a gente vê no sandbox. Na prática, aquilo ali é só uma representação visual do metaverso. Mas o metaverso em si, ele não existe no sentido de existência que a gente está acostumado, né? De tocar nas coisas, de fazer um download. Por quê? Porque eu continuo tendo registros contábeis. Se eu estou falando de metaverso em blockchain, e blockchain é um grande livre-razão, eu tenho registros contábeis. Então, aqueles avatares, aqueles skins, os NFTs, tudo isso não existe. São registros contábeis. Então, ele não tem nem noção de transporte. Né? Às vezes a gente fica falando importação e exportação. É um equívoco falar em importação e exportação de cripto, de NFT no metaverso. Por quê? Porque são registros contábeis. Né? Eles não transitam, eles não andam por aí. Né? Eles basicamente estão em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. É por isso que eu acho que faz mais sentido, se a gente for ser aderente à tecnologia, reconhecer isso, né? E aí é tributar no cash-in, tributar no cash-out, quando cabível. Né? Porque realmente a gente vive, quando a gente tem uma representação visual do metaverso, como a gente está tendo agora no Sandbox, no Decentraland, de certa forma, a gente tem um fenômeno meio esquemorfo, né? Então, tem o esquemorfismo, ele é um princípio de design em que você replica, né, numa versão digital, por exemplo, objetos que são derivados, eles são esquemorfos, eles são simulacros que retêm os ornamentos e as estruturas daquilo que seria do objeto original. Então, a gente está replicando objetos originais no metaverso. Quando, na verdade, o pessoal está olhando também para a parte financeira. Então, eu só tenho uma cereja no topo do bolo, né? Esses simulacros que representam a nossa realidade para dar visual, para a gente conseguir enxergar a existência. Mas o metaverso em si, ele é um conjunto de entradas e saídas, né? Nesse grande livro-razão. E aí a gente vai ter vários metaversos. Assim como tem várias blockchains, vão ter vários metaversos. Ora, eles vão se comunicar, ora não, quando a gente estiver num cenário mais cross-chain. Eu acho que no fundo, se a gente tiver essa clareza de ideia e reconhecer que o metaverso não é aquilo que você está olhando na tela, né? Aquilo é só um esquemorfo, uma representação visual, né, do metaverso, você pensar realmente é um registro contábil, acho que fica mais fácil. E aí os princípios básicos de contabilidade vão nos ajudar a enxergar a ocorrência desses fatos geradores. Boa, Daniel. Eu acho assim, né? A gente às vezes acaba falando muito, né, na teoria, né? Mas aí você citou aí alguns exemplos, né? Por exemplo, do escritório de advocacia que abriu sei lá, uma casinha lá. Inclusive eu vi pela notícia que quem desenvolveu a casa foi a filha de um deles lá que tinha 11 anos, uma menina que manjava de Minecraft, e aí ela fez lá com os bloquinhos lá e fez a casinha que é o escritório de advocacia.
Eu acho assim também, né, que o metaverso ele é uma mera representação do fenômeno que está acontecendo na vida real, por enquanto. Óbvio, tem coisas que acontecem lá dentro também, mas nesse caso do escritório de advocacia, eu fico imaginando, assim, se o escritório conseguir vender algum trabalho, né, ou seja, captar um cliente lá e fazer uma reunião e vender algum trabalho e prestar esse trabalho, ele obviamente for remunerado por isso, ele vai ter que tributar isso como uma receita normal da atividade dele, né? A discussão que poderia se ter é aonde que essa receita vai ser tributada, mas a princípio deveria ser onde ele prestou o serviço ali na sede da empresa dele, né? Eu acho que isso. A questão, por exemplo, do casamento, né, que você até comentou com a gente também, eu vi que aquele evento, na verdade, o que ele foi? Ele foi uma transmissão do evento do casamento que estava acontecendo real. Então, as pessoas que não podiam ir para o casamento real foram no salão que era dentro desse metaverso e aí ficavam passando vídeos, fotos do casamento real que estava acontecendo no outro lugar, né? E aí, o que gerou receita nessa operação? Aí, foi uma atividade que poderia ser potencialmente tributável. A empresa que alugou o espaço para as pessoas estarem ali, usarem os avatares, e aí, enfim, era um outro metaverso que não é desses dos jogos que a gente participa, mas ele provavelmente cobrou ali, aí a própria notícia mencionava que o valor foi algo próximo de $10 mil. Então, assim, era quase mais ou menos o mesmo preço de fazer o casamento físico mesmo, na vida real, né? Então, o casal pagou ali para ter esse serviço do metaverso, das pessoas poderem ir lá, como avatar, assistirem o casamento não presencialmente. Aí você tem um novo fenômeno tributário aí, que seria o pagamento de uma prestação de serviço por usar esse metaverso. Enfim, e aí, nesse caso específico, eu acho que até usaram o pagamento em dólar, não era nem com cripto, né? Mas isso vai acontecer também dentro dos metaversos de jogos blockchain e que permitam que isso seja desenvolvido, né? Você vai ter prestações de serviço lá dentro, que vai gerar receita e, teoricamente, deveria ser tributado pela pessoa que está recebendo essa receita. Bom, a gente tem a figura aí, já até a gente tem os registros de documentos, cartórios aí em blockchain. Então, em tese, aí a gente já pode até firmar contratos aí dentro do metaverso, né? A gente pode firmar contratos aí dentro do metaverso. Acho que muito em breve a gente vai poder abrir empresas dentro do metaverso. E se metaverso e as coisas que, né, em geral, não valessem muito dinheiro, a gente nem estaria tendo essa discussão, né? Justamente o que o transforma, né, numa problemática é porque tudo vale muito lá. Como tu disse, um casamento lá custa, talvez até tenha custado mais do que um casamento aqui fora, né? Como um terreno lá, muitas vezes vai custar muito mais do que um terreno aqui, né? E as pessoas não tem. Eu vi um outro que o Snoop Dogg comprou um terreno, né? E o cara pagou milhões para poder ter uma casa do lado do Snoop Dogg. Então, a gente está vivendo num mundo louco onde essas coisas vão acontecer muito, né? Isso vai movimentar muito dinheiro. Eu não tenho dúvida de que isso vai movimentar muito dinheiro. E tudo que movimenta muito dinheiro, né? Cada estado vai querer para si a sua fatia. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Os impactos, Ana, eu acho que eles vão transcender o tributário, né? Porque, assim, vamos pensar em direito do consumidor. A gente tem aquela regra geral no Brasil do direito ao arrependimento, né? Compras online você pode devolver dentro de 7 dias. E aí, se eu comprei um NFT de um avatar para poder brincar, para poder jogar no metaverso, é uma compra online. Só que as transações no blockchain elas são irreversíveis, então eu não consigo simplesmente desfazer a transação, eu teria que fazer uma nova transação de retorno, né? Um retorno simbólico, por assim dizer, não no sentido técnico do termo, né? Mas eu nem tinha pensado nisso, mas é mais uma problemática, né? Porque aí o que o contribuinte teria que fazer? Então, ele vai devolver para o. Ou melhor dizendo, ele tem esse direito? Ele consegue exercer direito ao arrependimento no metaverso? Pela letra fria da lei, me parece que sim. E o desenvolvedor estaria exposto. Imagina, o cara fez uma oferta inicial ali de NFTs. Ele vai ter que saber que dentro de 7 dias, se a oferta foi para o público brasileiro, dentro de 7 dias ele tem que ter um caixa guardado ali para devolver, né? Então, pela letra fria da lei.
não acho que faça sentido no metaverso, no contexto cripto, a aplicação desse dispositivo. Mas enquanto não há uma exceção a essa regra, qualquer pessoa que no Brasil comprou um NFT, né, ou até cripto normal, tokens fungíveis, né, ela poderia exercer o direito de arrependimento para ver restituída no montante original que ela colocou ali para adquirir aqueles ativos. Já vira uma outra discussão, né? Porque vai devolver o montante original, só que o cara pagou com Ethereum, que na data que ele comprou estava um valor. Exatamente. Aí vai devolver o mesmo número de Ethereum, mas não vale mais a mesma coisa. Enfim, é uma discussão ingrata. A gente não conseguiu consenso hoje, nem em cripto a gente tem consenso, né? A gente tem aí países fazendo adoções diversas, né, com relação a tudo. A gente não tem um consenso geral com relação a cripto. Não existe, né? Pelo menos na parte tributária e jurídica também, né? Então, o metaverso, menos ainda, né? Eu acho que, por enquanto, por hora, parece lógico a questão sempre aonde a pessoa está residente, né? Onde a pessoa é residente fiscal. Ou residente fiscal aqui, vou trabalhar num McDonald's dentro do metaverso, né? Na verdade, até eu e o Felipe Persico tivemos essa discussão. Se vai ter um robô lá para atender no McDonald's, se vai ser uma pessoa. Eu acredito que vai ser uma pessoa que vai ter um avatar lá atendendo. Essa pessoa está aonde essa pessoa está sediada, né? No primeiro momento, seria no país sede o mais fácil a se pensar, né, como tributar ou que legislação aplicar, até pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Se eu sou daqui, comprei lá, a empresa vai ter que saber para quem está vendendo, qual é a nacionalidade dela, né, para a partir daí poder aplicar alguma coisa. Aí a gente cai no outro problema aí, que é a questão aí do NFT. Tem muita coisa aí que é não identificável, né? Exato. Aí, por exemplo, você falou mais um outro exemplo, né, da prestação de serviço. Eu vi que no Decentraland, a Atari fez um cassino lá, né, dentro do Decentraland. Então, você pode entrar lá com suas moedinhas lá, o maná, comprar, fazer uma aposta e jogar. Tem uns joguinhos lá, Blackjack, eles estão desenvolvendo agora para ter poker. Só que aí eles contrataram uma pessoa que vai ficar lá na recepção do cassino, respondendo dúvidas, conversando com as pessoas. Enfim, é uma pessoa contratada para fazer esse tipo de serviço. Sim, é uma pessoa que vai trabalhar, isso que eu acho fantástico, né? Vai vir todo um mercado de trabalho novo aí, né? Todo um mercado de trabalho. A pessoa fica com o avatar lá, com o avatar recebendo as pessoas. Vai ser um avatar recebendo, não acho que vai ser um robô. Ela vai receber um salário. Aí agora, assim, esse cassino funciona onde? No Brasil ele não pode funcionar, né? Em tese. Não poderia. Em tese, se é no Brasil, não pode, né? Ou no metaverso pode, né? Em tese, não poderia. Né? Exato. Mas, por exemplo, hoje já existem sites de jogo de pôquer online que você consegue, né, aqui no Brasil, enfim, fazer um Pix e jogar um jogo de pôquer online. Muito embora a legislação brasileira não permita. Sim, mas eles não são sediados aqui, né? Pôquer existe, né? Aqui no Brasil já tem casos de pôquer que operam. Porque o pôquer você consegue até forçar o enquadramento como um jogo intelectual, esporte, né? Jogo de esporte. Agora, Blackjack seria realmente jogo de azar, né? Então, ou até aquelas maquininhas, né, de você puxar a alavanca e é aleatório. Mas eu tendo a achar, Ana, que nesse caso nem haveria violação à lei, porque eu continuo enxergando como um mero registro contábil que visualmente se apresenta como similar àquela realidade, mas que não se confunde com ela, né? Então, a impossibilidade que a gente tem, por que eu não posso falar que o NFT se confunde com a própria arte, é o mesmo motivo pelo qual eu não posso falar que o que eu interajo no metaverso tem uma relação direta com a realidade. Eu acho que é importante cortar essa ligação, porque a gente confunde realmente aquilo que a gente vai enxergar no visual com o que está sendo realmente transacionado, né? Continuam sendo registros contábeis. O fato de você ganhar ou perder cripto, porque ali tem a simulação visual de um jogo de azar, não significa que seja efetivamente um jogo de azar. É a mecânica daquele registro contábil que tem uma mecânica de divertimento, né, por fora. Mas com o jogo de azar não se confundiria. Eu tendo a fazer essa análise mais restrita, porque senão realmente a gente pode ter muitos problemas, né? E metaverso por metaverso, recentemente circulou uma notícia, até nos grupos que a gente participa, uma comunidade daquele jogo GTA, né, o Grand Theft Auto,
Então, ele não é um jogo em blockchain, mas o pessoal já trabalha, entre aspas, nele. Só que, e aí tem um cara que ele é policial, ele tem que fazer as horas certinhas, mas no fundo, não é que ele está prestando um serviço de segurança pública. Não, ele está jogando, ele está difundindo, ele é, de certa forma, um influenciador. Essa é a atividade real dele. Aquilo que desempenha no jogo é só um papel mesmo, né? Então, assim, eu faço um paralelo com o teatro, né? Se o meu papel no teatro era ser um chefe de polícia, quando eu for receber a remuneração pela peça que eu fiz, eu vou receber porque eu fui um chefe de polícia ou porque eu fui artista? Sou um ator? Porque eu sou um ator. Então, eu acho que essa é a melhor mímica que a gente pode fazer com o metaverso. É um faz de conta. Tem dinheiro envolvido? Tem, assim como tem no teatro. Mas é tudo meta, né? A metalinguagem artística, a metalinguagem que está no metaverso. Aquilo que ele faz no metaverso não se confunde com a real atividade dele. Se ele está ali recepcionando dentro da casa de pôquer, da casa de jogo, na verdade ele está prestando um serviço de marketing, de certa forma, ou prestando um serviço de assistência técnica, assistência administrativa, esclarecer dúvidas para os jogadores, né? Então a gente tem que fazer essa tradução. O que ele faz no metaverso não é a real atividade dele. Existe algo por trás que é o real valor que ele entrega. Quando ele está ali sendo, sei lá, atendente do McDonald's, ele não está prestando um serviço de atendente do McDonald's. Teria que ver se não é um marketing, na verdade, se não é um mero esclarecimento de dúvidas, um help desk, alguma coisa assim. Eu acho que essa é a tradução que a gente tem que fazer, que é a mesma que a gente faria em peças teatrais tradicionais. É o que mais, na minha leitura, conversa adequadamente com a noção de metaverso. E aí, claro, coroando com essa ideia de que cripto não existe no sentido ontológico de existência. É contabilidade, é registro de entrada e registro de saída. O que a gente vai ver, o esquemorfo que eu estou vendo ali, é outra coisa completamente diferente. Tendo esse discernimento, eu acho que fica super mais acessível regular e tributar, né? Mas aí, Olha, nesse eu vou até propor... Fala, Carlos, depois eu vou... falar nesse caso do pagamento do salário, né? Imaginando que, sei lá, essa pessoa que está lá, o avatar, receba um salário para ficar lá 8 horas por dia, enfim, atendendo as pessoas. Aí a gente vai também ter aquela discussão de respeito ou não às regras trabalhistas, né, do país, enfim, que a pessoa está. Mas, assim, eu acho um pouco mais complicado nesse caso a gente talvez equiparar isso aí como um jogo, como se o cara estivesse jogando, fazendo lá um play to earn, alguma coisa assim, e recebendo algumas moedinhas porque ele cumpriu algumas missões, de um caso em que o cara foi formalmente contratado para ficar lá 8 horas, recebendo um valor mensal, fixo, ainda que em cripto. Isso me parece que deveria ser tratado, de ter um tratamento de rendimento de salário mesmo, nesse caso específico. Concordo. Por isso que eu acho que assim, tem que separar os fenômenos que acontecem ali dentro do jogo, né, como assim, as recompensas que você ganha, as missões que você cumpre, enfim, os prêmios que você ganha, dos casos em que isso de fato afeta a vida aqui das pessoas no mundo real, né? Que é, por exemplo, imagina, eu ouvi alguém falando sobre o metaverso, não, que no futuro vai ter tipo um supermercado lá dentro com um monte de produtinhos, né? E, em vez de você ir, por exemplo, a gente vai no supermercado lá fazer compra, né? Eu gosto de ir lá no corredor, passar a olhar os produtos, aí hoje em dia você compra pela internet, não é aquela mesma coisa. Aí no metaverso, né, vai ter as embalagens, você vai poder pegar, olhar, falar, não, vou levar essa aqui. E aí, digamos que você faça essa compra lá e essa compra resulte numa entrega dos produtos de fato na sua casa, né? Então, ou seja, aí vai ser uma operação de circulação de mercadoria que vai estar sujeita às regras locais aqui de incidência de tributos, de ICMS, enfim, de todos os tributos que tem na operação. E isso não tem nada a ver com o que aconteceu ali no metaverso, né? Porque eu entrei ali, só que talvez o pagamento tenha sido feito lá em forma de cripto. Então, talvez o momento de reconhecimento da receita para quem vendeu, enfim, vai ser aquele na hora que eu fiz a compra ali. Eu concordo em gênero, número e grau, Carlos. Até só para explicar o que eu disse, assim, não é que não vai ser tributado, vai. E até quando eu tive a live com a Ana falando de NFT no Axie, se a habitualidade, há um vínculo de prestação de serviço, eu não vou tributar como ganho de capital. Aquilo está dentro de produto do trabalho ou do capital investido. A regra geral, ela permanece. É que o meu ponto se eu for qualificar a natureza jurídica da atividade, eu não posso falar que ele é um atendente do McDonald's, né?
Ele tá, sim, não, claro. Ele está atuando. Por isso que eu acho que a melhor metáfora é essa do teatro. Né? O artista da Globo, ele pode performar um médico, mas ele não está prestando serviço de medicina. Ele está atuando como, mas ele continua sendo um artista. Então, essa é a melhor mímica que a gente pode trazer para o metaverso. Ele pode ser um empregado, ele pode ter uma PJ vinculada com o desenvolvedor e ele está sendo pago, tem habitualidade, tem que cumprir horário. Mas não é porque dentro do metaverso ele é um policial que ele está prestando um serviço de segurança pública. Sim, claro. Essa distinção que eu acho que é importante a gente fazer, porque senão teria acho que estaria muito distorcido, assim, não faria sentido. A habitualidade vai existir, a prestação de serviço também, pode ser até que seja uma prestação de serviço residual, ou algum tipo de, não sei, teria que olhar a lista da Lei Complementar 116, não consigo pensar agora num código específico. Mas o meu ponto é, a atividade que ele desempenha visualmente falando não é aquela que vai ser tributada. Teria que ver o que está subjacente no mundo real, né, para ver o que está no mundo real, que eu digo assim, no mundo físico, né, para aí sim tributar essa atividade. Então, a tributação, concordo contigo, vai ocorrer a título de prestação de serviço, mas a gente só não pode confundir, eu acho que a real materialidade com o que ele está performando no jogo, porque ali é um teatro. Concordo. Eu proponho o seguinte, daqui a um tempo, que é uma tecnologia agora que daqui para os próximos, eu estava vendo a projeção do Facebook lá de contratação para dentro do metaverso, é uma coisa estúpida, gigantesca. E ele vai se transformar, inclusive, ele já disse que ele vai transformar o foco ali em metaverso. O Facebook vai ser um metaverso. Eu acho que ali vai ser uma quebra geral, assim, nesse espaço temporal de uma coisa que ia andar mais lenta e que agora vai andar já, né? E na cola disso vem mais umas quantas, né? Eu acho que assim, a gente, daqui a uns 6 meses, a gente senta de novo para conversar sobre isso e vamos ver o que aconteceu nesse período, né? Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que, claro, para nós é fácil, talvez porque a gente entende de tecnologia, a gente enxergar as coisas de forma a fazer uma leitura fria, né, desse universo, que não é a leitura que o povo vai fazer, não é a leitura que o cidadão normal vai fazer, que a população em geral vai fazer. Agora mesmo, a Nike, de cada 10 tênis vendidos como NFT da Nike, apenas um é retirado em loja. Pessoas querem o tênis NFT. Elas não querem o tênis físico. Elas pagam lá $1.000 para pegar o tênis NFT. Eles não vão buscar o tênis físico. Compra NFT e te dá direito a um tênis físico. Ele pode revender esse NFT. Ele pode revender NFT e apurar um ganho de capital, né? Aí você vê que são operações totalmente distintas. Numa ele comprou, talvez, o NFT e que dá o direito a um tênis. É uma operação mercantil ali, né? De venda, e que ele vai usar esse NFT para trocar no tênis físico. Mas ele pode pegar e vender esse NFT, talvez, para um terceiro. A princípio, o que está acontecendo é que as pessoas estão, de fato, comprando até colecionáveis. Eu quero uma Gucci, eu quero uma Dolce & Gabbana, eu quero... Porque nós estamos falando aqui, gente, e é isso que é meio assustador, que nós estamos falando de grandes marcas. Quem está se mexendo para fazer isso são grandes marcas, são grandes players, né? Então, assim, a coisa muda muito de figura quando a gente fala disso, porque a coisa economicamente começa a ter uma proporção gigantesca. E eu estou vendo assim, que a proporção disso, dia a dia, tem sido cada vez maior. Então, eu acho que assim, daqui a 6 meses, se a gente parar para conversar, vai ter acontecido mais 1 milhão de coisas nesse meio do caminho. Eu confesso que no começo eu sempre fui meio cético com relação ao metaverso por conta das experiências anteriores, né, do Second Life, enfim, dos outros joguinhos que acabaram não indo, assim, não gerando tanto nos negócios, assim, né? Mas de fato, com a blockchain e tal e todas essas novidades que apareceram, NFT, enfim, as coisas mudaram de fato, né? Porque hoje eu consigo enxergar claramente, por exemplo, alguém que tenha, sei lá, uma clínica de fisioterapia, alguma coisa assim,
e ela, né, em vez de fazer a propaganda dela no Instagram, ela vai lá, monta uma clínica que seja um espelho da clínica dela, dentro do metaverso, e as pessoas podem entrar lá, conhecer, ver os preços e tal, e depois, eventualmente, acabar indo na loja física para fazer, né, na clínica, para ser atendido, ou para qualquer setor isso. Então, de fato, é um negócio que, pensando que o Facebook vai entrar aí, eles têm plano de gastar 50 milhões para desenvolver isso daí, não vai ser brincadeira, né? Eu acho que vai ter muita coisa, vai ter Mas é muita isso gente. que eu estou dizendo, vai chegar um momento em que não dá para olhar isso simplesmente como um registro contábil, né? E isso vai se transformar num mundo. Vai se transformar num mundo. E considerando que o Facebook aí hoje ele atinge a maior parte da população, vai ser muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Eu acho que vai depender muito desse exemplo que o Carlos comentou, assim, se ele comprou e aí vai vir atrelado aqui uma representação física daquele bem, por exemplo, esse caso da Nike, comprei um NFT, eu tenho direito ao tênis. Eu acho que isso vai ser muito relevante para disciplinar os aspectos jurídicos e tributários. Eu continuo achando que é um registro contábil puro e simples, mas que vão ter variações. Então, por exemplo, se eu comprei um NFT de um carro, tenho o carro no metaverso, eu paguei PVA? Não. Não se enquadra dentro do conceito de veículo automotor. A não ser que, a partir do momento que você compra aquele NFT, venha acompanhado um direito que pode ser exercido para você ter um carro físico também. Então, eu acho que isso daí, né, o lastro, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, mas seria, sei lá, os direitos que acompanham aquele NFT, eu acho que isso vai impactar muito. Né? Se for um NFT puro, eu tenho dificuldade de enxergar algo além do registro contábil. E aí vai ter esse problema que você falou para o leigo, ele vai falar assim, eu tenho uma casa no metaverso. Mas você pagou ITBI? Não. Por quê? Porque não é uma propriedade imóvel. Mas e se eu tenho um NFT que tem uma equivalência real com a casa? Pode ser que ele chegue nesse nível. Aí sim as coisas tomam uma outra forma. Mas pensando em princípio da legalidade, sei lá, tipicidade fechada ou conceitualismo determinante, como você preferir, a gente estaria tendo que fazer essa segregação. O NFT nativamente digital e aquele que ele tem uma espécie de lastro ou uma correspondência com o mundo real. Aí eu acho que a gente começa a entrar num cenário de complexidade bem mais interessante. Aí você pode ter um IPVA junto, um ITBI, um ICMS, mas até então fica difícil, né? Especialmente pensando que a ficção hoje da Receita é de equiparar tudo ativo financeiro, é difícil de ver outro tipo de materialidade que não essa. Vamos ver, né, gente, o que vem aí para os próximos capítulos, né? A gente vai assistir grandes revoluções aí, a gente perdeu, né? Essa é uma revolução que a gente vai assistir, essa mudança, essa quebra de paradigma, a gente vai assistir de carteirinha, né? E acho que a gente pode falar um pouco que a gente é protagonista disso, porque a gente vive esse mundo do dia a dia, né? Então, acho que essas questões aí, elas vão sentar no nosso colo de qualquer forma, né? E vai ser mais de uma vez, são questões que não vão ser resolvidas agora ou amanhã, mas que vai dar muito pano para manga ainda, certamente, né? Então, eu acho que vai ser sensacional a gente sentar para resolver essas coisas à medida que elas forem acontecendo. Mas acho que é muito bacana a gente ter uma ideia do que vem por aí. E vem muita dúvida, vem muito problema aí a ser resolvido. Eu estou dizendo, nós nunca mais vamos ficar desempregados na vida, né, gente? Tá. Se é uma coisa que nós três não temos, é tempo, né? É verdade. E assim, uma outra coisa que eu acho que contribui muito para esse desenvolvimento, né, é porque, assim, eu vejo muitas pessoas que não acreditam muito, né, isso aí vai ser que nem o Second Life, não vai para frente e tal, mas o que eu sempre penso é que é o seguinte, a gente está vendo com a visão da nossa geração, né, mas se você descer algumas gerações para baixo, você pegar, enfim, nossos filhos, enfim, né, a galerinha aí, os adolescentes, essa galera já vive dentro de uma imersão ali no Roblox, no Minecraft. Para eles isso é natural, essa vivência de metaverso. Então, para eles é muito mais fácil entender a dinâmica e assim, são pessoas que talvez não vão ver nem o dinheiro físico em papel circulando na mão, eles só vão ver Pix e assim, esse conceito de dinheiro físico não vai existir para essas pessoas. Então, para eles, isso é muito, muito mais etéreo, né?
E a adoção no futuro tende a cada vez ser maior por conta disso. Assim, eu acho que é um processo reversível nesse sentido. Assim, por isso eu, apesar de inicialmente também ter sido um pouco cético, hoje em dia eu consigo enxergar claramente que o desenvolvimento... Eu estou me mudando já, se deixar, eu me mudo para lá. Né? A expressão mundo em vida real é do meu filho jogava Minecraft, né? E a expressão é dele, que ele dizia, às vezes ele contava alguma coisa, eu disse, tá, mas isso aconteceu aonde? Ele disse, não, aconteceu no Minecraft. Aí quando não acontecia no Minecraft, ele dizia, não, aconteceu em vida real, mãe. Aí, É isso. Eu uso até hoje essa expressão para várias coisas, em vida real, né, em mundo... E as crianças têm disso, eles se encontravam no Minecraft, para eles vai ser muito mais fácil isso, né? Do que para nós. Eles já fazem isso, eles já faziam isso. Para eles vai fazer muito mais sentido. Exatamente. Isso. Meninos, vamos nos encontrar daqui a um tempo para a gente falar nisso de novo e ver como é que as coisas evoluíram e como é que a gente vai contribuir aí para entendimento dessas coisas. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui numa sexta-feira, tardinha, né? Nós todos somos muito ocupados, fico muito feliz, muito grata por vocês de terem vindo aqui. Deixar um espacinho para vocês darem um tchauzinho aí para a galera fica muito feliz quando vê vocês. O Dani, o pessoal se apaixonou pelo Dani na live, né, Dani? Se apaixonaram. Não, foi muito bacana aquela live. Acho que tudo que você se envolve, Ana, é sucesso garantido. Então, eu só tenho a te agradecer, né, pela receptividade. Fiquei contente pra caramba de ter o Carlos aqui conosco. Mas um dia, eu acho que essa conversa derivativa tem que virar uma conversa no mundo real, na vida real, como diz o seu filho. Ou no metaverso, tá? Ou lá no metaverso. Ou no metaverso. Ou no metaverso. Mas eu só tenho a agradecer, acho que foi um papo super legal. Estou ansioso para a gente se encontrar daqui a um tempo, né? Para a Ana, para o Carlos e para o Daniel do futuro, para a gente validar ou reformar, né, nosso diálogo aqui, as nossas premissas. Foi top demais estar com vocês e vamos para as próximas novidades. Tá certo. Carlos. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Ana. Valeu, Daniel, pelo debate. É isso. Estamos aí. Se alguém precisar, pode entrar em contato aí também pelo meu LinkedIn, Carlos Eduardo De Biasi. Estou à disposição aí para ajudar todo mundo aí que precisar. Aí eu sou testemunha que qualquer um dos dois, assim, a gente tem aquela ideia assim que, advogado, tem que marcar, é muito difícil. Tanto o Carlos quanto o Daniel são pessoas super acessíveis, assim, super do bem, assim, não tem nenhuma vez que eu tenha levantado algum tipo de debate com eles, que ambos não tenham me atendido e conversado e se disposto a falar. Bom, estão dispostos aqui, né, a falar de metaverso hoje à tardinha, podiam estar nas suas casas já descansando. Então, assim, esses dois aí são pessoas únicas aí na nossa comunidade cripto. Contem comigo e contem com eles sempre, com certeza. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau. Próximo Loira Pode.